Senhoras e senhores, dando prosseguimento às atividades, gostaríamos de convidar para presidir esta mesa os senhores ministros Gilson Dipp e o diretor da DPF Bahia, senhor Rony Silva, por gentileza. E temos a grata satisfação de convidar o palestrante, senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Curitiba, João Pedro Gebran Neto. Senhor desembargador possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor honoris causa pela Faculdade EMESCAN em Direito à Saúde, TRF da 4ª Região, desde 2013, julgando processos em matéria criminal, integrante do Comitê Executivo Nacional do Fórum Nacional da Saúde do CNJ. Antes de ouvi-lo, passar a palavra aos senhores presidentes de mesa, senhor ministro Gilson Dipp e senhor diretor Rony Silva. É com muita honra que nós nos recebemos aqui nesse palco, doutor Gebran. E ano passado nós tivemos, nesse momento aqui, o então juiz federal Sérgio Moro, e que teve a honra de abrir esse simpósio, e nós a honra de recebê-lo aqui, e em nome de todos os delegados de Polícia Federal, que nós damos boas-vindas ao senhor, e em nome da comunidade científica e a comunidade acadêmica de Salvador, que está muito interessada em ouvi-lo, e atentamente vamos prestar atenção nessa palestra. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Rony. Me pegaram de surpresa em participar aqui, de maneira muito grata para mim, da palestra do desembargador João Pedro Gebran Neto. Eu fico muito à vontade, porque sou um admirador dele, é um juiz competente, estudioso, discreto. E, sentimentalmente, eu me lembro que, quando era presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos idos de 94, 95, 3, quando da instalação da Vara Federal de Cascavel, no interior do Paraná, ao mesmo tempo que era instalada a vara, foi apresentada à sociedade da cidade, o então jovem, e está hoje é jovem, João Pedro Gebran Neto. Essa é uma satisfação que me emociona até, porque me lembra dos primórdios da interiorização da Justiça Federal e da pleiade de juízes altamente competentes daquela geração e que surgiram para a magistratura nacional. É um prazer tê-lo aqui. Queria agradecer ao delegado Rony Silva pelo convite que me foi formulado para estar aqui. É uma honra muito grande poder vir falar aqui no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e principalmente falar para esse público seleto, formado de estudantes, mas, em especial, delegados da Polícia Federal. Queria saudar o ministro Gilson Lângaro Dipp, pessoa que saudo todas as pessoas aqui presentes, autoridades, senhoras e senhores. O ministro Dipp me fez rememorar uma imprudência que cometi nos idos de setembro de 1993, quando foi instalado Cascavel. Eu tinha recém tomado posse, então a culpa é do presidente Dipp, que me empossou como juiz naquela época. E a minha imprudência foi dizer para minha esposa, na época, que eu ia levar o presidente do tribunal para almoçar lá em casa. E eu tinha recém-mudado, não faziam nem 3 dias. E a minha casa, costume da região, no interior do Paraná, sequer tinha pia na cozinha, não tinha conseguido comprar uma pia ainda. E foi aquela correria e fazer comida árabe para o então presidente do tribunal. Ainda bem que foi um jantar bem sucedido, graças à personalidade do nosso presidente Gilson Dipp, que é uma pessoa extremamente amiga, generosa, que compreendeu as dificuldades do jovem juiz que instalava a Vara Federal em Cascavel e também se instalava, assim como foi pedido pelo tribunal. Ministro Dipp, é uma satisfação estar aqui com o senhor. Eu tenho que iniciar a minha fala necessariamente falando para os senhores o meu integral apoio à manifestação que foi assinada na manhã de hoje contra o projeto de lei de abuso de autoridade. Se não pelos tipos abertos, se não pelos diversos equívocos que
contemplam essa lei, até a forma como nasceu, a erronia da lei pode ser verificada e o assodamento da aprovação do projeto de lei pode ser verificado porque, menos de 24 horas depois, as próprias pessoas que aprovaram o projeto de lei já falavam em o presidente da República vetar dispositivos que eles tinham acabado de aprovar. Se as pessoas que votaram favoravelmente já falavam em vetar dispositivos, é porque não discutiram. É porque não teve o trâmite legislativo. É porque não teve a apreciação necessária para vários, se não todos os dispositivos. Eu não tenho certeza que nenhum de nós teme um projeto de lei ou uma lei de abuso de autoridade. Até é recomendável que o país tenha uma lei de abuso de autoridade, uma lei renovada. Agora, nós precisamos de uma lei que seja discutida com maturidade pelos poderes da República e com a sociedade. Uma lei aprovada na calada da noite, infelizmente, deve merecer a censura e o veto do presidente da República. Feita essa abordagem inicial, a minha tarefa aqui é falar de desafios no combate à corrupção. E nada melhor do que contar algumas histórias para os senhores sobre os desafios e aquilo que sucedeu com a Operação Lava Jato. Vou tentar pensar alguns aspectos que me levam a crer que a Operação Lava Jato, até aqui, foi uma ação bem-sucedida por parte dos diversos atores, mas também procurar demonstrar os riscos que nós corremos. Primeiro, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Eu gosto de abrir e encerrar a minha fala dizendo que, nesses momentos de desalento, e parece que o nosso do Brasil tem perdurado mais do que o que poderíamos suportar, o Brasil vive momentos de crise constante nos últimos anos, mas, nesse momento de desalento, eu gostaria de deixar registrado que o filme da nossa democracia, nos últimos 30 anos, é um filme positivo. O Brasil melhorou, o Brasil progrediu, nós temos diversos indicadores que são aptos a apontar a evolução do Brasil desde a redemocratização, desde a Constituição Federal da República de 1988. É possível dizer isso, por exemplo, de uma área que eu gosto muito, que é a área da saúde. O direito à saúde, ou a estruturação do Sistema Único de Saúde, se não a maior, é uma das maiores conquistas da Constituição de 88. Podemos falar dos defeitos do SUS, podemos falar de diversos problemas na área da saúde, mas o fato é, o que nós tínhamos antes de 88 era muito pior do que nós temos hoje. E o SUS, ao longo desses 30 anos, se organizou e vem melhorando e prestando um serviço público de saúde. Se não é o ideal, e está longe de ser o ideal, até porque faltam recursos, ele é muito melhor do que o que nós tínhamos. O que nós tínhamos era um não sistema. O que nós tínhamos era serviço de saúde para algumas pessoas e ausência de serviço de saúde e talvez Santa Casa de Misericórdia para outras pessoas. Na área da educação, também, a gente ouve alguns saudosistas falar da educação antigamente, que a educação pública era boa. De fato, talvez fosse melhor, mas ela não era inclusiva. Ela era uma educação seletiva. O que nós tínhamos eram elevados números de pessoas fora do ambiente escolar. E alguns poucos em escolas públicas ou escolas privadas. Também podemos falar do índice do salário mínimo, que melhorou ao longo do tempo. Nos últimos 30 anos, o Brasil conseguiu melhorar o salário mínimo para os trabalhadores. Enfim, as instituições democráticas, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, também foram instituições que saíram fortalecidas ao longo dos últimos 30 anos. Infelizmente, nós temos um índice que é absolutamente dramático no Brasil. E esse piorou significativamente, que é a violência. A violência, a criminalidade no Brasil é uma criminalidade caótica. Ouso dizer que o Brasil é o país mais violento do mundo. Nós temos 26,20 homicídios para cada 100 mil habitantes. Os outros países ostentam taxas bem menores do que o Brasil. Nós estamos entre os 10 países mais violentos do mundo. E desses 10, 8 estão na América Latina. Ou seja, só a África do Sul e mais um outro país que agora não vou me recordar
tem índices de criminalidade e de homicídios maior do que o Estado brasileiro. E isso que nós estamos falando só de homicídios dolosos, não estamos falando de homicídios culposos. Enfim, esse estado de coisa precisa ser mudado. O Brasil tem 64 mil mortes por ano, esse número baixou agora em 2019, o que é absolutamente festejável. O segundo colocado é a Índia, só que a Índia tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, nós, com uma população de 200 mil habitantes, temos mais homicídios que uma população de 1 bilhão e poucas mil pessoas. O México, terceiro colocado em números absolutos, também tem níveis que são inferiores à metade do número do Brasil. E essa criminalidade não está relacionada com o grau de desenvolvimento dos países, porque México, Índia, entre outros países, tem um grau de desigualdade, tem um grau de desenvolvimento muito parecido com o país. O que está na base da nossa violência, o que está na base da nossa criminalidade é a impunidade. E isso é que o Brasil é diferente dos demais países. E isso que nos torna um país extremamente violento e também um país suscetível a outros tipos de crimes que nós vamos falar adiante. Essa lista aqui é o Índice de Percepção da Corrupção, feito agora pela Transparência Internacional em 2018. Dentro desse índice, vocês podem ver que o Brasil está no 105ª posição, junto com o Peru, com o Egito, com El Salvador. E diversos outros países que têm em desenvolvimento igual ou até inferior ao nosso, estão em posição mais privilegiada. Eu até falo, em relação a esse índice de percepção da corrupção, que o fato de nós estarmos combatendo a corrupção acaba elevando o índice. Porque, no momento presente, enquanto nós estamos realizando ações de combate à corrupção, as notícias afloram em toda a mídia. E, à medida que as notícias afloram, essa percepção de que o Brasil é um país corrupto é uma percepção enganosa. Porque eu tenho certeza que diversos desses países que estão em posição superior ao Brasil têm índice de corrupção igual e talvez até pior do que o nosso. Vou citar alguns exemplos para os senhores verem que o ambiente de corrupção, talvez e infelizmente, seja até da natureza do ser humano e acontece em vários países do mundo. Aqui estão alguns escândalos relacionados a diversos países. O Bernie Madoff, com perda de 64 bilhões de dólares, os senhores conhecem a história dele, quando que criou um esquema de pirâmide, também chamado como próprio esquema Madoff, onde criou um prejuízo no mercado financeiro americano. Mas podíamos dizer, não, isso é uma conduta de uma pessoa isolada nos Estados Unidos. Não, nós temos o escândalo da Enron, 74 bilhões de dólares, levando à quebra não só desta empresa, mas até de empresas de auditoria que realizavam a fiscalização. Nós temos o caso da Daimler e da Volkswagen, também com multas bilionárias fixadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Daimler tem um documento interno que foi apurado numa das investigações, onde eles internamente escreviam para os seus empregados que poderiam realizar as seguintes condutas em relação a negócios, para promover negócios: pagamento em cash ou em dinheiro em contas secretas, falsos invoices ou exportações ou importações, serviços falsos, créditos sem justificativa, pagamento de vantagens como brindes, propinas. Isso é o documento de uma empresa Daimler internacional que agia de modo nefasto, não só no seu país, mas principalmente em outros países que tinham um ambiente de corrupção. Então, o Brasil não é o único lugar do mundo em que as pessoas procuram obter vantagens por meios ilícitos. Mas o Brasil é um país suscetível a isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo crises de valores éticos, valores morais, deficiência na educação, falência moral do Estado. Foi dito agora pelo delegado Paiva, que cumprimento, que esse ambiente de práticas criminosas
gera novas práticas criminosas, e é absolutamente verdadeiro o que foi referido, e que nós temos que confiar nas instituições do Estado. E, no Brasil, infelizmente, nós pouco confiamos nas instituições. O grau de credibilidade de cada instituição é extremamente baixo. Nós não acreditamos no Poder Judiciário, pouco acreditamos no Ministério Público, na Polícia, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, e isso é um defeito da nossa formação. Talvez porque, até pouco tempo, alguns ou vários não nos representavam, mas é porque também nós temos esse ambiente de impunidade. E a impunidade é a maior chaga que nós temos em relação a todo esse processo, porque anima qualquer pessoa, doutor Rony, a praticar ilícitos, porque sabe que o resultado vai ser nenhum, porque sabe que os mecanismos jurídicos no Brasil e o próprio funcionamento do sistema legal vai permitir, principalmente aquelas pessoas mais poderosas, livrarem-se das suas responsabilidades penais. E isso é extremamente negativo. Só para ficar num único exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nas vésperas da prescrição, conseguiu concluir o julgamento do ex-deputado Paulo Maluf, que durou dezenas de anos. Isso não é uma resposta adequada do sistema de justiça. Uma das funções do direito penal, da pena, é prevenção geral. E o que significa prevenção geral? Significa mostrar para toda a sociedade que quem se desvia de comportamento vai receber a resposta penal a tempo e modo adequado. Uma pena, depois de 20 anos, ela pode até ser injusta. Ela pode até ser iníqua se aquela pessoa, porventura, no decorrer da vida, mudou seu comportamento, não há mais sentimento de justiça nem por parte de quem cometeu o crime, nem por parte do resto da sociedade, nem por parte da família. Nós perdemos os caráteres essenciais da pena de prevenção geral e especial se ela não é realizada a tempo e modo adequados. Pois bem, o que a Operação Lava Jato propiciou foi desvelar esse estado de coisas. A Operação Lava Jato permitiu que, no Brasil, nós colocássemos luz sobre as sombras da corrupção. Permitiu que as pessoas identificassem diversos mecanismos pelos quais o dinheiro estava escorrendo dos cofres públicos para mãos de pessoas, para mãos de partidos políticos ou para mãos de empresas. Eu gosto dessas imagens, governador Witzel. A escola de samba do Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, e eu gosto muito do desfile de carnaval do Rio de Janeiro, e ela fez um enredo voltado à corrupção há 2 anos atrás, e o carnaval se consagrou vencedor. Algumas das imagens que eu vou mostrar relativas ao carnaval é do desfile da escola, que era uma crítica social, porque a sociedade não aguenta mais. A sociedade descobriu a tal ponto as práticas nefastas que virou tema de escola de samba. E ainda venceu o carnaval. Por quê? Porque nós não conseguimos mais tolerar, a imagem é pequena, mas a existência desses ratões querendo usurpar do Estado brasileiro. O que foi revelado? Foi revelado um esquema com organizações criminosas, foi revelado a prática de Caixa 2 e foi revelado muita prática de lavagem de dinheiro. As organizações criminosas, que fiz referência, não se constituem exclusivamente em organizações do tipo conhecidos como milícia, novo cangaço, ou mesmo a tradicional máfia italiana ou o PCC. Não necessariamente tem que ser este tipo de organização criminosa. E a lei contempla outras possibilidades, e isso foi revelado na Operação Lava Jato. Pessoas que não praticavam crimes violentos, pessoas que praticavam outros tipos de conduta, mas que agiam de modo concertado para lesar o Estado brasileiro e, mais especificamente, no âmbito dos processos que nós julgamos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Petrobras. Aqui está um quadro que revela a existência dessa organização no âmbito da Petrobras,
onde diversos diretores, e aqui nós estamos só com 3 deles, faziam negócios, não estou contando nenhuma novidade para os senhores, e também não estou revelando nenhum segredo judicial, porque são processos que nós já julgamos, e quase todos esses pessoas que aparecem aqui são confessos em relação aos fatos, pessoas que desviavam recursos por meio de contratos para empresas que tinham negócio com a Petrobras, e esses recursos eram drenados para partidos políticos, por intermédio de lavadores de dinheiro, e também para o bolso de algumas pessoas. O descalabro nessa situação é tamanho que um único colaborador devolveu 98 milhões de dólares. Um único colaborador. Como uma pessoa se apropriou ao longo do tempo dessa montanha de dinheiro do Estado brasileiro. Aí, eu agora, no início do ano, fui participar de um evento internacional de combate à corrupção. E comecei a ouvir a experiência de vários países, dos problemas em relação à corrupção. E eu tinha certeza que o Estado brasileiro tinha sido aparelhado, que o Estado brasileiro tinha sido tomado e vários setores importantes, e destacadamente a Petrobras, tinha sido objeto de aparelhamento. E lá eu aprendi uma coisa, nesse evento em Miami. Foi muito pior. O Estado brasileiro não foi aparelhado. O Estado brasileiro foi cooptado. O Estado brasileiro foi tomado por pessoas e por organizações para a prática de crimes. E isso quem me revelou foi uma pessoa que estava tratando de outro país, que estava tratando do estado de coisas que existia no país dele. E esse é o fenômeno que a Lava Jato conseguiu, ou vem tentando, desbaratar: a cooptação do Estado brasileiro. E por que eu falo em cooptação? Porque havia participação de agentes estatais, ausência de fronteira entre o crime e o Estado, havia organização criminosa institucionalizada, danos não percebidos de forma imediata, paralisação dos poderes, inclusive do sistema de justiça. É isso que existia até então. E o Estado não funcionava. E à medida que iniciativas, e eu digo até ousadas, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, permitiu, com uma mudança de comportamento, que essas coisas acontecessem, que mudássemos e que desvelássemos esses problemas. O que foi descoberto? Obras públicas, destacadamente obra da Copa do Mundo, obra nas Olimpíadas, mas obras no seio da Petrobras, cujos recursos eram desviados para pessoas. E esses recursos eram utilizados para quê? Para financiamento de campanhas políticas. E, na medida que você usa o recurso público para o financiamento de campanha política, o que você está fazendo não é o aparelhamento, é a cooptação do próprio Estado. O dinheiro sujo, o dinheiro ilícito é utilizado para que você se perpetue no poder. Lógico, várias pessoas enriqueceram com isso. E havia também uma extensa rede de lavagem de dinheiro. O Brasil já teve oportunidades de ter uma operação Lava Jato. O Brasil já teve outras oportunidades de passar limpo esses problemas. Infelizmente, por defeitos diversos, e não cabe aqui apontar o dedo, mas o fato é que nós não tivemos êxito nas oportunidades anteriores. Nós tivemos a Operação Castelo da Areia, tivemos a Operação Satyagraha, tivemos o caso no Paraná, no caso Banestado, que são casos bastante emblemáticos. O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, lembra especialmente do caso Banestado. Nós já tivemos a oportunidade de revelar coisas tais, mas, às vezes, vamos dizer que por defeitos na condução dos processos, isso não gerou o que poderia ter gerado, mas gerou outra coisa, gerou aprendizado. Aprendemos como fazer. E a Polícia Federal aprendeu a constituir uma força-tarefa. O delegado Maurício Valeixo acabou de fazer referência dos processos volumosos em que a Polícia Federal se deparava com páginas e páginas, juntando cheques. Aprendeu a fazer, aprendeu a criar uma força-tarefa, aprendeu a trabalhar com uma quantidade imensa de informações,
aprendeu aonde pesquisar, como pesquisar, com quem se relacionar, utilizar informações de mecanismos internacionais. Essa mudança de paradigma é que foi essencial para que a Operação Lava Jato tivesse êxito. Ao lado dessa mudança de paradigma, uma outra mudança de paradigma feita a partir do juízo do primeiro grau, mas confirmada por todos os tribunais, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo STJ e pelo STF, também foi essencial. É reconhecer que as pessoas que integram essa organização criminosa são tão ou mais perigosas que as pessoas que integram outros tipos de organizações ou pessoas que praticam crimes violentos. Se o tráfico de droga, o estupro, o homicídio, o latrocínio são crimes violentos e merecem uma reprovação mais imediata com a prisão preventiva, também a organização criminosa, ainda que seja de crimes praticados por pessoas que pertencentes ao andar de cima da sociedade, também deve merecer uma resposta a tempo e modo, de modo que você consiga desarticular essa organização, porque elas são extremamente competentes e, como eu disse, se elas estão dentro do Estado, elas vão conseguir se rearticular e evitar com que as coisas sejam descobertas, com que os fatos sejam descobertos. Mais 2 paradigmas que foram fundamentais, ao meu juízo, para a melhoria da persecução penal e para colocar fim à impunidade, estão na mudança do Poder Judiciário a partir da execução, do reconhecimento da execução da pena em 2º grau. O Brasil é um dos poucos países que exigia o trânsito em julgado para o início da execução da pena. Eu não desconheço as dificuldades acadêmicas, as dificuldades hermenêuticas para a execução em 2º grau. Há respeitáveis argumentos em todos os sentidos, se nós quisermos viver na utopia dos argumentos jurídicos, na utopia das questões técnicas e hermenêuticas. Agora, se formos para a realidade, e isso ficou bem demonstrado, especialmente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o que nós vemos é uma falência do Estado quando não consegue dar essa resposta após a condenação de uma pessoa em 1º e 2º grau. A pessoa passou por 2 graus de jurisdição. Lembro de uma visita que fiz num curso nos Estados Unidos que foi organizado por um desembargador TRF da 4ª Região, e eram 20 juízes, um dos eventos era uma visita a uma corte de primeiro grau, lá, uma cidade ao lado de Washington. E aí o juiz foi fazer a explicação, abriu a possibilidade de perguntas, e um dos colegas que estava lá perguntou para ele, mas escute, quando que começa a execução da pena aqui nos Estados Unidos, na sua corte? Como é que funciona isso? O juiz disse, acaba a audiência, acaba a sessão com a pessoa condenada, ela já vai presa? Ele disse, não é assim. Se for um preso perigoso, ele vai preso logo que acaba o julgamento em 1º grau. Se ele não for perigoso, nós damos 10 dias para que ele resolva os problemas de vida dele e se apresente na penitenciária que eu designar. E aqui no Brasil, nós estamos falando em 3º e 4º grau de jurisdição. E não me consta que os Estados Unidos seja mais violador dos direitos humanos do que o Brasil, seja mais violador que o princípio da presunção de inocência do que o Brasil. Não me consta que a França, berço do iluminismo, seja pior do que o Brasil nesses aspectos, assim como outros países ditos desenvolvidos. A mudança de paradigma da execução em 2º grau foi e é essencial para que nós consigamos resolver uma série de problemas, seja a questão da impunidade, seja a questão da efetividade da jurisdição penal, seja na questão da aderência da voz da sociedade para que ela reconheça as instituições e valorize as instituições. Não preciso nem dizer que milhões, não são milhares, são milhões de pessoas vão às ruas para dar apoio à Operação Lava Jato. Por quê? Talvez, numa das primeiras vezes na vida, elas conseguem ver os seus sentimentos representados por uma ação estatal no que diz respeito ao combate à criminalidade. E, por fim, gostaria de falar da colaboração premiada. Também foi objeto de referência, o delegado Valeixo mencionou que o Tribunal Regional da 4ª Região homologou, talvez se não foi a primeira, uma das primeiras vezes, um acordo firmado com a Polícia Federal. Esse acordo chegou
até o tribunal, porque havia um processo em grau de recurso no tribunal envolvendo aquele réu, mas o acordo não versava sobre o processo que estava no tribunal, até porque, em processo no tribunal, a polícia não teria legitimidade. Mas tinha legitimidade para celebrar o acordo nos diversos outros inquéritos que versavam sobre esse mesmo réu e também investigado. E era sobre esses inquéritos que eles buscavam formular o acordo de colaboração premiada. Pois bem, de modo bastante breve, a colaboração premiada é uma ferramenta que também existe em todos os países do mundo desenvolvido e é uma ferramenta extremamente eficaz. Por quê? Porque se nós não obtivermos a informação daquelas pessoas que estão dentro das organizações, dos tais dos inside traders, as pessoas que podem nos fornecer informações que de outro modo não obteríamos, nós não chegaríamos a conclusões, a resultados positivos e úteis. E isso, a Operação Lava Jato é pródiga em exemplos de pessoas que começam a não só indicar a outras pessoas, mas indicar contas, decifrar códigos, trazer documentos, trazer e-mails, trazer informações que permite fazer uma correlação. Lógico, a colaboração premiada, todos sabem isso, as declarações do colaborador não são prova contra ninguém, mas a corroboração daquelas informações pelas provas trazidas pelo colaborador permite verificar se as pessoas por ele delatadas cometeram ou não condutas ilícitas. E no começo, logo que surgiram as primeiras colaborações premiadas, ministro Dipp, eu lembro de advogados lá da tribuna do seu Rio Grande do Sul protestarem contra as colaborações, dizendo que aquilo era um meio de pressão da polícia ou do Ministério Público para que os réus confessassem os delitos e associavam isso com as prisões. A prática demonstrou que a grande maioria, a imensa maioria dos colaboradores firmaram acordos quando estavam soltos. Esse é um dado extremamente importante. E mais do que isso, aqueles mesmos advogados que vociferavam contra as colaborações e que diziam, e isso escutei da tribuna, um deles dizendo, jamais um cliente meu vai fazer um acordo de colaboração, nunca vou advogar para um cliente que faça colaboração. Passado um ano, esse mesmo advogado chega no meu gabinete e diz para mim, doutor, eu vim lhe trazer aqui um acordo de colaboração firmado pelo meu cliente. Eu tenho o costume de conversar bastante com os advogados e tenho uma liberdade bastante grande com vários deles. Eu ainda brinquei com ele, mas, doutor, não era o senhor que não ia ter nenhum cliente com colaboração? O senhor disse que ia deixar de atuar na matéria penal. Mas agora os ventos mudaram, a gente percebe que a colaboração não é mais um instrumento, ou não é um instrumento de intimidação do réu, como ele acreditava, mas é um mecanismo de defesa. E o que eu assisto hoje sobre as colaborações premiadas é advogados irem à tribuna e dizer o Ministério Público, e quase sempre se centram no Ministério Público, o Ministério Público está sendo seletivo, o Ministério Público faz colaboração com as pessoas e não aceita a colaboração do meu cliente. Essa é uma mudança de paradigma. Essa é uma nova realidade onde os próprios advogados verificaram, em primeiro lugar, que aquelas táticas antigas de levar o processo para a prescrição, de esperar que vá até o Supremo Tribunal Federal, ou que venha o socorro de qualquer outra nulidade de algibeira, não tem funcionado. Que nenhum dos tribunais tem dado aso a essas alegações de nulidades que, em regra, não existem, ou mesmo a prescrição que não tem acontecido. Os processos têm tramitado com bastante velocidade, sem que nós tenhamos que privilegiar processo A ou B. O meu gabinete, dos 6 gabinetes criminais, é o que tem menos processo no Tribunal da 4ª Região, e não tenho distribuição privilegiada. Atuo nos processos da Lava Jato, como atuo em todos os outros processos que chegam ao tribunal. E nós conseguimos, em tempo e modo, dar conta, com muito trabalho, com muita dificuldade, com uma equipe maravilhosa de servidores que eu tenho lá, desembargador Dipp, muitos dos quais do seu tempo, inclusive,
pessoas dar conta do serviço e entregar para a sociedade, em tempo razoável, a resposta penal. Eu gosto de chamar de um caso qualquer, esse episódio que eu vou contar para os senhores, e ele, para mim, é muito interessante. Eu não divido as informações dos processos de Lava Jato nem com a minha esposa. E nós fomos fazer uma viagem de carro, e, durante a viagem, ela disse, você pode me contar uma história de um processo que já está julgado, da Operação Lava Jato? Eu disse, bom, agora já está julgado, né, por nós ali, pela turma do tribunal, posso contar. Daí foi gostoso, porque tinha acabado de julgar o processo há poucos dias, então eu fui rememorando e contando para ela a história, com muito mais detalhes do que vou lembrar agora, e também por causa do tempo, fui contando para ela a história. Quando eu acabei de conversar com ela, ela disse para mim, você devia falar isso nas suas palestras. Quando você vai falar da Operação Lava Jato, você devia contar essa história, porque ela é muito, muito reveladora. E qual é a história? Pouco importa personagens, nomes, aqui nós estamos para contar fatos e não para apontar dedos. Enfim, mas o fato é uma dívida de campanha de 12 milhões de reais precisava ser satisfeita. Aí foi feito um acordo, um contrato bancário fraudulento com uma pessoa para que essa pessoa arrecadasse do banco os 12 milhões de reais, e esses 12 milhões de reais serviriam 6 milhões para pagar aquela dívida de campanha e 6 milhões para pagar aqui este outro beneficiário que não vem ao caso tratarmos dele agora. Bom, desses 12 milhões de reais, havia a promessa para aquela pessoa, para aquele laranja que emprestou o nome para firmar o contrato, havia a promessa de que ele seria quitado na sequência. Não, você vai lá, faz o contrato no teu nome, a gente resolve o problema, na sequência nós pagamos os 12 milhões de reais para o banco. Mas os fatos não aconteceram dessa forma. O tomador verdadeiro do empréstimo não satisfez o pagamento das parcelas e não pagou nada desses valores. O que aconteceu? Na sequência, o banco disse, olha, o Banco Central está me pressionando. Eu tenho aberto uma dívida de 12 milhões de reais e era um crédito pessoal. Nós precisamos, pelo menos, renovar a dívida e você tem que me dar garantias reais. Bom, vem daqui, vem de lá, pressiona o laranja para que ele aceitasse dar garantias reais. O laranja deu suas fazendas em garantias reais e prorrogou-se a dívida por mais um tempo. Passado tempos e tempos que a dívida não era quitada, o banco disse, olha, eu preciso executar a dívida, eu vou tomar a tua fazenda. Né? E, obviamente, existem vários detalhes que envolvem esse processo. Mas, em síntese, o banco disse, eu vou tomar a dívida. Ele disse, não, mas como é que você vai tomar a minha fazenda? Estou fazendo um favor, né, de servir de laranja para pegar esse dinheiro para resolver o problema dos outros e vou perder as minhas propriedades. Vai, negocia, conversa com um agente político, conversa com outro. Bom, descobre-se que o banco participava de um grupo econômico, tinha interesses na Petrobras. E aí começa um processo para que esse banco vencesse uma licitação, licitação, entre aspas, não havia licitação, vencesse um certame, um procedimento e fosse escolhido para operar um navio-sonda. E fizeram o contrato. A área técnica da Petrobras disse que não precisava mais de um segundo navio-sonda. A Petrobras tinha contratado um navio chamado Petrobras 10.000. Acontece que o cenário mundial mudou e não necessitava a contratação desse segundo navio-sonda chamado Vitória 10.000. Mas, mesmo assim, resolveram fazer a contratação desse segundo navio-sonda. Contratam a navio-sonda para ser entregue e também para que depois essa mesma empresa ia explorar o navio na prospecção de águas profundas. Ela até fazia prospecção em águas rasas, não fazia em águas profundas. Mas foi dito no processo seletivo dentro da Petrobras que ela tinha uma expertise em prospecção e que ela era altamente produtiva, mais que os outros, o que não era verdade nem uma coisa nem outra. Não tinha expertise e também não era mais efetiva do que outras empresas que exploravam essa área. Enfim, mesmo contra a recomendação, contrataram o segundo navio-sonda. Contrataram e, pasmem, o valor da contratação desse segundo navio-sonda para a exploração
era de 1,5 bilhão de dólares. Aquela dívida de 12 milhões, para a satisfação dela, a Petrobras firmou um contrato de 1,5 bilhão de dólares de um navio que levou mais de um ano para chegar na costa brasileira. Ele ficou um ano parado na costa da África, depois veio para o Caribe e depois chegou na costa brasileira. Não tenho conhecimento se tirou alguma gota de petróleo da costa brasileira, mas o fato é que esse contrato foi rescindido depois com a devolução do navio sonda. Ou seja, este prejuízo de 12 milhões, essa conta de 12 milhões, ensejou um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares para a Petrobras. Só para finalizar como é que foi feita a conclusão com o banco tinha que dar a quitação daquele empréstimo. Mas o contrato da Petrobras não tem nada a ver com o contrato do banco. Então, precisamos de um mecanismo pelos quais o grupo econômico que estava satisfeito com a contratação do navio sonda quitasse formalmente aquele contrato bancário. Pois bem, primeiro fizemos securitização da dívida, depois a dívida foi repassada para uma empresa agropastoril. E firmaram contratos fictícios como se o pagamento fosse dado para aquela agropastoril com embriões bovinos. Só que a empresa que recebeu os embriões bovinos, essa agropastoril, não trabalhava com embriões bovinos. Era uma empresa, uma fazenda, trabalhava só com engorda de gado. Isso ficou cabalmente comprovado com o processo. Ou seja, nós temos aqui um cenário que você verifica que uma dívida desta foi gerando uma série de outros negócios e diversos outros crimes, seja lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, de uma montanha num prejuízo que só na fração dos 6 milhões, porque os outros 6 eu nem mencionei para os senhores, gerou o contrato de 1,5 bilhão de dólares. É escandaloso? Não. Não, porque escandaloso é o que veio a seguir. Escandaloso é a criação da Sete Brasil, que contrataram a contratação de mais 28 navios sondas. Empresa essa que está em recuperação judicial, é uma joint venture formada por diversas empresas, inclusive a Petrobras, tem dívida de 16 bilhões de dólares e contratos de 22 bilhões de dólares que ninguém vai conseguir honrar esse contrato. Isso aqui eu estou falando dado de janeiro de 2019, tá na coluna do Fausto Macedo, do Estado de São Paulo. Ou seja, o sistema de corrupção, que acaba sendo desvelado ou revelado, ele é insaciável. As coisas funcionam como um moto perpétuo. E as pessoas que ganharam milhões de dólares, elas não ficam satisfeitas, elas querem ganhar dezenas de milhões de dólares, ou centenas de milhões de dólares, como é o caso de um dos colaboradores que devolveu os 98 milhões de dólares. Desafios. Nosso primeiro desafio, e agora saldo a organização do evento, doutor Rony, porque é falar da Operação Mãos Limpas. É impressionante a semelhança entre as Mãos Limpas e a Operação Lava Jato. Por incrível que pareça, lá também era relacionado a uma empresa petrolífera, a empresa de hidrocarbonetos na Itália. Também havia cooptação do Estado. Também começou com um caso fortuito, porque a Lava Jato começa com uma situação muito singular, onde a Polícia Federal descobre que o Alberto Youssef tinha voltado a operar no mercado financeiro. Alberto Youssef é um personagem lá do caso Banestado, os senhores vão lembrar, né, que eu fiz referência, que fez um acordo de colaboração e agora descobre-se, numa interceptação telefônica, que o Alberto Youssef voltou para o mercado negro. E lá na Itália também foi uma situação muito singular que levou à descoberta de um amplo esquema de corrupção. E nós temos muito que aprender com a Operação Mãos Limpas, porque nós temos que aprender o que eles fizeram de sucesso, mas, principalmente, nós temos que ver o que aconteceu com a Itália. Nós temos que estar alerta que a Itália, o sistema político posterior, acabou reformando leis e criando obstáculos para que a Operação Mãos Limpas desse em nada. Alguns poucos condenados, vários anistiados, mudaram os prazos prescricionais, e a Itália, hoje, não dito por mim,
mas dito por italianos. Um deles estava no evento, o Gerardo Colombo estava no evento em Miami que eu fiz referência. A Itália hoje tem um sistema de corrupção, é um país tão corrupto quanto era ao tempo das mãos limpas. Por quê? Porque a sociedade não acredita mais no Estado. E nós não temos ferramentas e instrumentos para, ou eles não têm ferramentas e instrumentos para voltar ao combate à corrupção. Com toda certeza, nós vamos ter 2 palestras, acho, com italianos aqui hoje, né, Rony? Amanhã. E, com certeza, vai explicar com bastante propriedade essas questões. É natural que pessoas que estão sendo pressionadas, pessoas que têm ações contra ela, reajam. E nós não podemos esperar algo diferente de quem está condenado, de quem está sendo processado, e principalmente quando estamos falando de estruturas criminosas. Então, essas reações são absolutamente naturais. O que é importante é que nós estejamos em alerta, que a sociedade brasileira perceba que essas reações já ocorreram, estão ocorrendo e vão continuar a ocorrer. Ventilou-se já em projetos de anistia, não logrou êxito, mas lá na Itália houve, né? Projeto de lei de abuso de autoridade, quando eu escrevi a primeira vez que fiz essa lâmina, ele tinha sido aprovado só no Senado, tivemos a surpresa da semana passada com essa aprovação a toque de caixa, e agora nós temos o fenômeno das interceptações criminosas e as fake news. Isso aconteceu na Itália, isso está acontecendo aqui. O que fez a Operação Mãos Limpas ser mal sucedida ou naufragar ao final do combate à corrupção na Itália foi a falta de adesão popular. O suporte popular que ela tinha foi perdido. E foi perdido por quê? Porque começaram a incriminar os agentes de Estado ou imputar aos agentes de Estado práticas como se eles não fossem imparciais, como se eles tivessem interesses políticos, etc. e etc. O que lá, como aqui, eram inverdades. Nós temos que estar muito atentos em relação às notícias que são divulgadas. Nós temos vários mecanismos que podem ainda ser colocados em práticas pelo Estado brasileiro, né? Um deles, até, houve uma recente modificação na Lei de Ação Popular, é um mecanismo eficaz onde a sociedade vai poder cada vez mais participar no controle e na fiscalização das ações do Estado. Mas, mais do que isso, as tais chamadas novas medidas de combate à corrupção, que são muito mais do que aquelas 10 medidas do Ministério Público, elas trazem pelo menos 2 ferramentas bastante importantes. Uma delas é o FCA, que é a possibilidade das pessoas promoverem ações para reparar o dano do Estado, individuais, junto com a ação popular, fundado no quê? Fundado no whistleblower. Quem é o whistleblower? É o que aqui no Brasil nós temos 2 projetos, está em debate, um do ministro Sérgio Moro, outro do ministro Alexandre de Moraes, são aqueles chamados de denunciante do bem ou informante do bem. Os tais de pessoas que estão dentro das corporações, que podem ou não ter praticado a conduta criminosa, que vão revelar a existência de crimes. E isso nós tivemos já oportunidade, se tivéssemos esse mecanismo na Petrobras, com certeza pessoas teriam trazido à luz essas informações muito antes da Operação Lava Jato. Funcionários da Petrobras que sabiam que isso estava ocorrendo, mas não se sentiam suficientemente confortáveis e protegidos pelo Estado para denunciar. E, para além desta proteção estatal, que é a essência do whistleblower, para além da proteção estatal, também lá é dado um prêmio, uma recompensa para quem consegue ajudar o Estado a recuperar valores, objetos de corrupção. É uma fração do valor recuperado vai para o denunciante. Se ele é apenas denunciante, é uma fração menor. Se ele é denunciante e é o promotor da ação judicial que permite recuperação de ativos, ele recebe uma fração maior. E isso tem que ser assim. Mais uma vez, me sirvo da experiência internacional para dizer, legislações de muitos países têm mecanismos parecidos
com o do whistleblower. E esse mecanismo permite que não apenas a polícia, não apenas o Ministério Público estejam com os olhos voltados para a regularidade ou para a probidade administrativa, mas a própria população, os próprios servidores, também passam a serem colaboradores nesse processo de rigidez dos sistemas. Nós precisamos melhorar em algumas coisas, né? E acho que aprendemos muito e temos várias coisas a melhorar. Precisamos melhorar a nossa estratégia de combate aos crimes. Tanto o Ministério Público quanto a polícia precisam ser revigorados. Eu gosto de referir muito em relação ao Ministério Público e me sinto confortável em relação a isso, e não quero que nenhum colega do Ministério Público se sinta ofendido, mas o Ministério Público precisa voltar às suas raízes do direito penal. Eles têm um leque de atribuições muito grande. O Ministério Público talvez seja a instituição mais agraciada na Constituição da República, mas a gênese, e é o único órgão que tem a titularidade exclusiva da ação penal, a gênese do Ministério Público é a ação penal. E, infelizmente, o que nós assistimos é o Ministério Público gostando e atuando bastante, e que é dever dele, com ações coletivas, com diversas tutelas, nas quais existem outras pessoas que têm legitimidade, mas no direito penal nem sempre está adequadamente estruturado para o combate desse tipo de criminalidade qualificada. Nós precisamos aprender, todos nós, com novas tecnologias. Nós temos que aprender com informática, nós precisamos atender com a inteligência artificial, nós precisamos saber nos comunicar melhor. Assessorias de comunicação são indispensáveis para os órgãos públicos, para que as pessoas saibam aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo bem feito, para que saibam que as pessoas que conduzem esse processo não têm móvel político, que as pessoas vivem na sociedade, que elas agem normalmente, que elas estão ali imbuídas com um sentimento de dever e com um sentimento de altos valores éticos e morais. Nós temos que combater a fake news. A fake news corre o risco de destruir a Operação Lava Jato, assim como já aconteceu em outros lugares. Quando não é mais possível se defender dos fatos em relação às provas, nós temos que atacar as pessoas. Nós temos que atacar o juiz, nós temos que atacar o promotor, nós temos que atacar a honra das pessoas e não mais se defender dos fatos, porque os fatos estão provados e elas não conseguem mais, seja por causa dos fatos ou por causa daqueles mecanismos de nulidade ou prescrição, não conseguem mais aquele êxito absolutório. Então, nós temos que deslegitimar quem está fazendo a sua atuação de modo imparcial. E, por fim, preciso revelar, reprisar, que o crime organizado tem um alto poder de adaptação e evolução, e ele pode voltar. Esse crime organizado pode ser aquela criminalidade violenta, mas, principalmente, pode ser essa criminalidade que estava incrustada no Estado brasileiro. Precisamos de muitas reformas no país. O governador Witzel fez referência a várias delas que está empreendendo no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro talvez seja o mais emblemático da federação, desse estado de coisas que fiz referência, mas também é o estado que pode se reinventar. É o segundo maior estado do país em termos de PIB, é o estado mais conhecido no mundo. A cidade brasileira mais conhecida é a cidade do Rio de Janeiro, e talvez a cidade mais bonita do Brasil, e falo isso muito à vontade, porque eu moro, assim como os senhores, numa cidade bonita. Eu moro em Curitiba, vocês, a grande maioria, moram em Salvador. Mas o Rio de Janeiro tem uma beleza especial e um carinho especial de todos os brasileiros. E precisa ser reinventado. E nós precisamos melhorar o Rio de Janeiro. Isso o Brasil todo tem esse dever, e o carioca tem essa obrigação, né? E creio que o governador tem plenas condições, com a sua formação intelectual, meu ex-colega de magistratura, que vai levar adiante esse projeto de reforma do Estado, assim como nós precisamos reformar o Brasil como um todo. Me despeço com a poesia que guiou a minha apresentação, da poeta paranaense Helena Collodi, que fala em esperança. Como eu falei no começo, eu gostaria de terminar com esperança. E diz ela: e foram tombando na lama os frutos deteriorados. O humo prepara em silêncio surpresas felizes. Já se anuncia o imperceptível rumor de sementes germinando. Adensa-se um tempo de alerta.
convergem os ventos da esperança dos longe desconhecidos. Gostaria que o senhor saísse daqui não com as notícias tristes ou com os fatos reveladores, ou nem tanto reveladores que fiz, mas com a esperança que nós podemos construir um Brasil melhor. Muito obrigado. Doutor Gebran, a honra que já era grande fica maior ainda após a fala do senhor, porque o senhor esclareceu vários pontos e, principalmente, o proposto foi cumprido, que foi trazer luz a vários pontos dessa caminhada que o senhor tem aí na condução da revisão da Operação Lava Jato, em grau de revisão. Para iniciar esses debates aqui, eu passei aqui por diversas faculdades. Esse evento aqui conta com 26 parcerias de instituições de ensino aqui de Salvador, né, da Bahia como um todo, e até de estados vizinhos. E nessa caminhada que eu fiz várias palestras, passei aqui conversando com vários alunos, todos ávidos em entender o que estava acontecendo, e muitas dúvidas em relação à Operação Lava Jato. Mas, em alguns momentos, eu sofri um questionamento, e muitas vezes até como forma de imposição de ideias, falando, isso surgiu na imprensa, que a Operação Lava Jato, com a sanha de punição que ela não teve cuidado com o Estado brasileiro e quebrou e desarticulou muitas empresas, que não deu a capacidade do Brasil de fazer essas empresas atuarem, e o Brasil teria tido uma queda, inclusive, de rendimento, de PIB, por conta da operação dessa. Agora, os dados que o senhor trouxe aqui dizem muito, colocam à luz, igual eu falei, o trabalho nosso aqui nesse palco é trazer os dados, competência, e de quem atuou na operação, que pode trazer os fatos e esclarecer o que aconteceu de real. Os fatos já disse, mas eu gostaria que o senhor comentasse isso, porque eu já dei essa resposta nas palestras que foram, mas o senhor tem, com toda a propriedade do mundo, a gente poder também aproveitar isso, esclarecer isso de forma definitiva. Rony, eu acho que a ferramenta mais poderosa que nós temos nos dias atuais é a informação. Só que a informação é uma ferramenta poderosa que serve para todos. Serve para quem é a favor da Operação Lava Jato, serve para quem é contra a Operação Lava Jato, serve para as pessoas de bem, também serve para os criminosos, enfim. A informação é uma guerra constante. Nós vivemos num mundo de fake news, né? E, no que diz respeito ao Brasil, hoje nós vivemos aqui com um comportamento social de torcedores de futebol. Ou bem a pessoa é do Bahia, ou bem é do Vitória, no Rio Grande do Sul, ou é bem do Inter, ou é bem do Grêmio. E se você é do Inter ou do Grêmio, você não concorda com nada do que venha da parte contrária. E nessa guerra desse comportamento de torcida de futebol, e nessa guerra de informação, tem gente que está culpando a vítima, né? Está culpando o Estado brasileiro. Está culpando uma operação que revelou esquemas de corrupção para dizer que era melhor que nós vivêssemos dentro da corrupção, vivêssemos retroalimentando esse sistema de cooptação do Estado, em detrimento de combatê-lo. A crise que o Brasil passa não é culpa da Lava Jato. Desculpe quem pensa o contrário. A crise que o Brasil passa é culpa do roubo que foi feito, da irresponsabilidade da administração. Eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para falar de fatos. Eu não consigo fazer as pessoas que torcem para o Inter gostar do Grêmio. Mas um pouquinho de evidência para reconhecer que no time adversário pode ter um bom jogador de futebol, nós precisamos ter essa lucidez. E aqui nós precisamos ter a lucidez que a Lava Jato não é causadora desse mal, ela é reveladora do mal. Ela é reveladora de um estado de coisas que se perpetrou. Se perpetrou, que gerou na Sete Brasil dívidas que eu mostrei para os senhores aqui de 16 bilhões de reais. Isso é um ponto da Operação Lava Jato em relação a um contrato. Quer dizer, ou vários contratos e vários processos. Lá no Paraná, nós temos mais de 60 processos, 60 fases de investigação da Operação Lava Jato. O tribunal já julgou quase 40 processos dessa operação. Agora, ela está revelando fatos. Quem quiser, olhe para os fatos
e acredite neles. Agora, se a pessoa for cega e não quiser acreditar, em processos que foram julgados em primeiro, segundo e terceiro grau, se não quiserem acreditar em pessoas que confessaram a prática de delitos, colaboradores que devolveram milhões e milhões de dólares, aí, infelizmente, vai continuar com esse comportamento de torcida de futebol. Obrigado pelo esclarecimento. Gostaria de falar com a plenária. Nós tivemos um pouquinho de atraso no início do simpósio, até mesmo por conta do credenciamento. Nós marcamos a partir de 7 horas, mas parece que teve um mal-entendimento entre as próprias pessoas que vieram e atrasou um pouquinho a entrada em sala. Então, assim, nós estamos avançando só um pouquinho nesse horário do almoço, mas, como a gente fala que nós somos das carreiras jurídicas, o cansaço não pode vencer o profissional. Porque não... Rony, me perdoe a brincadeira, mas se eu, que sou curitibano, não consigo chegar às 7 horas, imagine na Bahia. Eu digo o seguinte, no momento do cansaço, nós podemos perder uma causa como advogado e podemos perder um grande processo como juiz e uma grande operação como delegados de polícia. Então, vamos vencer um pouquinho isso aí. Nós temos a oportunidade de ouvir uma mente tão brilhante aqui no palco. Eu gostaria de chamar o ministro Gilson Gipri para participar do debate e entrego o microfone a ele neste momento. Depois eu volto para poder fazer as perguntas que estão chegando da plenária. Bom, eu quero cumprimentar o desembargador Gebran. Eu vinha conversando com o delegado Valeixo, acho que foi ontem, e nós comentávamos que as decisões do desembargador são muito bem fundamentadas. E talvez seja dos juízes criminais hoje do Brasil, seja de primeiro ou segundo grau, aquele que fundamenta melhor as suas decisões. Isso eu não disse nunca em público, mas me lembrei da conversa de ontem e quero reafirmar. Desembargador, eu sei que o tema lhe agrada, eu também gosto do tema, eu queria só colocar, sei que isso seria objeto de uma nova palestra do desembargador, mas 2 institutos novos, introduzidos por leis novas, que um deles é a colaboração premiada e o outro é o acordo de leniência, um trazido pela lei das organizações criminosas e outro pela lei anticorrupção. Essas 2 leis, que não eram muito, digamos, simpáticas ao sistema jurídico brasileiro, pela nossa formação, tiveram a sua aplicação num momento crucial. Institutos novos que adentraram na legislação brasileira em cima de um momento tormentoso do Brasil, que foi a Operação Lava Jato. E, consequentemente, não conseguimos, penso eu, uma necessária depuração desses institutos e a consequente aplicação, né, do modo mais condizente, talvez, com os institutos, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal não deveria julgar questões penais, como vem julgando, como uma 4ª instância. Isto é, para os tribunais, para os juízes de primeiro grau, tribunais e o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo não deveria ater-se a questões penais pontuais de determinados réus, em especial em habeas corpus. Bom, mas a minha dúvida é a seguinte. O acordo, a colaboração premiada, é homologado pelo juiz, e o desembargador homologou há pouco delações realizadas pela Polícia Federal. Aliás, eu não sei por que tanta celeuma em relação à competência ou não da Polícia Federal em fazer acordos de colaboração premiada, se está expressamente dito na lei. Será que precisa... Será que precisava o Supremo Tribunal Federal se manifestar, pelo menos penso eu, sobre o óbvio, e precisaria o Ministério Público, né, terçar todas as armas
contra essa competência, que também é da Justiça Federal, ou seja, dos órgãos de investigação e persecução penal do Brasil, das instituições. Mas o que me preocupa na colaboração é que a lei diz que o juiz, ao homologar o acordo, ele deve se ater tão somente na regularidade, formalidade e voluntariedade do acordo, sem adentrar em minúcias, até porque os termos do acordo serão confirmados na sentença ou no acordo final. Pois bem, nós temos um acordo que foi feito, o acordo da JBS, que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo está para anular ou rescindir, seja o termo, este acordo, está fazendo uma verdadeira instrução criminal, ouvindo testemunhas, provas, etc., etc., para rescindir um acordo em que, para a sua homologação, era necessário e é necessário apenas um juízo perfunctório de regularidade, legalidade e voluntariedade feita pelo juiz da causa. É um impacto. Nós temos uma verdadeira ação ordinária de conhecimento do Supremo para rescindir um acordo que foi homologado de maneira muito simples e até perfunctória. Segundo, os acordos de leniência, para os estudantes que estão aí, que é o acordo das empresas que praticaram atos ilícitos contra a administração pública, e elas têm, pela lei, uma responsabilidade objetiva, a competência para esses acordos de leniência estão fazendo com que vários órgãos do Estado brasileiro se digam competentes e entrem em conflito para que elas possam ser efetivadas. Um é a CGU, que tem obrigação legal pela lei em acordos de leniência de órgãos federais, mas tem o Ministério Público, que também se arvora o direito de fazer acordos de leniência, que são acordos administrativos, direito sancionatório e não penal. E ainda o Tribunal de Contas da União, que nem sequer é citado na lei, não participou da elaboração da lei. Quando ela entrou em vigor, foi editada uma instrução normativa, e me foi dito por um conselheiro que o tribunal dormiu na elaboração da lei e quis tirar o atrasado com uma instrução normativa. O Tribunal de Contas se arvora também, como só ele pode saber o prejuízo público, ter acesso ou participar de um acordo de leniência. Consequentemente, são pouquíssimos os acordos de leniência que foram celebrados no Brasil. Essa dúvida, ou esse enfrentamento dos órgãos, tanto no acordo de leniência quanto na colaboração premiada, causa uma certa perplexidade. Eu sei, explicável pelos novos institutos e pela falta de experiência doutrinária, jurisprudencial e aplicação prática pelos órgãos. Eu só queria ver uma breve opinião de quem estudou o assunto. A pergunta do ministro Dipp, eu precisaria aí pelo menos uns 3 ou 4 dias de estudo e algumas horas para responder. Mas eu agradeço a oportunidade. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para a plateia, que também tem vários jovens. O ministro Dipp foi o responsável pela criação e instalação das primeiras varas de competência de lavagem de dinheiro e combate à criminalidade organizada. Instalou isso, uma vara em Curitiba, uma vara em Porto Alegre, lá na quarta região. E essa foi uma excelente medida administrativa e demonstrado pelo sucesso da existência de várias das operações a que eu fiz referência. E fez isso enquanto ministro do STJ e do Conselho da Justiça Federal, se eu não estiver enganado. Essa foi uma excelente iniciativa e não deixa de ser um dos responsáveis por essa combate à corrupção no Brasil. Vou dividir as questões por partes. Em relação à acordo de leniência, eu só vou dizer uma única coisa. Eu concordo com o que o senhor disse no que diz respeito a esse conflito de atribuições e nunca chegou para mim nenhuma discussão dessa para eu analisar.
mas eu sei de quem não é a competência, não é do juiz criminal. Isso eu não tenho dúvida que o acordo de leniência é um acordo que passa ao largo da jurisdição criminal. É um acordo que pode ser do Ministério Público, pode ser da CGU, pode ser, enfim, de outros órgãos legitimados. Agora, que não é da jurisdição criminal, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Lógico, o fato de nós termos vários legitimados gera uma insegurança jurídica, porque você celebra o acordo com um, mas não sabe se vai ter eficácia com o outro. E agora nós temos uma grande novidade, que ainda vai precisar ser bem trabalhada no âmbito do Poder Judiciário, que é a Receita Federal lançando tributos em relação a esses ilícitos, e que gera também consequências nos acordos. Porque a pessoa se firma um acordo de colaboração, vamos dizer que fizesse com todos os legitimados, com a CGU, com o TCU e com o Ministério Público Federal, todos unidos. Aí a Receita, e ele faz o acordo e diz que vai devolver o dinheiro de determinada forma, enfim, vai corrigir suas condutas, vai colocar programa de compliance na sua empresa e vai no catálogo de obrigações. Aí, quando a empresa, ou mesmo o réu, acha que já está livre de todos os percalços, vem a Receita e diz, agora eu vou lançar contra você tributos e tal. São desafios. Não estou dizendo que a Receita esteja errada, eu só estou dizendo que são desafios que nós ainda não enfrentamos do ponto de vista jurisdicional e muito menos do ponto de vista legislativo. E, no que diz respeito à colaboração premiada, ela é um instituto que não é novo no Brasil. Nós temos diversas outras colaborações previstas em legislações precedentes. O que é novo no Brasil? É a legislação que reconhece a colaboração negociada. A colaboração premiada já existia em forma de colaboração espontânea, em dispositivos legais, que fazia com que o réu tivesse benefícios. E agora, na Lava Jato, tem diversos réus que, ao não conseguir fazer colaboração negociada com o Ministério Público, acaba resolvendo fazer uma colaboração espontânea para receber não o benefício da Lei 12.850, mas para receber o benefício de outras leis. E a Lei de Colaboração Premiada, a Lei 12.850, ela, quando traz o Instituto, ninguém pensou nem na Lei de Colaboração Premiada e nem na Lei de leniência a existência de um tsunami chamado Lava Jato. Então, as leis são muito simples no que diz respeito à organização desses institutos. E vou ficar só com a colaboração. No que diz respeito à colaboração, imagino eu que o legislador pensou naquelas organizações criminosas típicas, tradicionais, como uma organização que pratique tráfico de drogas, por exemplo, e que alguém, dentro daquela organização, resolva colaborar e entregar os líderes daquele grupo de pessoas. Vai entregar os seus comparsas, vai receber algumas garantias pessoais, redução da pena, etc. Quando nós pegamos aí pluralidade de réus, pluralidade de processos, um ambiente extremamente corrupto, a lei não estava preparada para isso. E esse é o desafio que o Poder Judiciário vem enfrentando dia a dia. Cada dia que chega um processo de colaboração, eu me defronto com problemas. E não foram muitas as colaborações homologadas no 2º grau, até por questões de competência, via de regra, as colaborações têm sido firmadas ou pelo juiz do 1º grau, quando nenhuma das pessoas delatadas tem foro, ou pelo Supremo Tribunal Federal, quando alguns dos delatados têm foro. Tenho reservas sobre essa interpretação do Supremo, de que ele é competente para homologar tudo e qualquer coisa quando uma pessoa delatada tem foro, mas, enfim, como disse o governador Witzel, nós temos que obedecer os precedentes, né? Ao bem da segurança jurídica, inclusive, e principalmente. Mas o fato a lei não está preparada para isso. Então, a lei fala em colaboração e que o juiz pode verificar a espontaneidade e a legalidade na hora de homologar. Mas os benefícios o juiz vai conceder na sentença. No caso da JBS, nós temos uma dificuldade a mais. É que não tem sentença para vir. Porque o tipo de acordo que foi firmado, ele não vai ser processado. E como é que você vai rescindir um acordo e dizer que ele não entregou o que ele prometeu, por exemplo? Ele promete fazer uma coisa, ele descumpre o acordo. Qual é o benefício que ele vai receber? Ele já recebeu de cara o benefício. E nunca houve a possibilidade do Poder Judiciário
fazer um escrutínio da efetividade da colaboração, coisa que é feita nas colaborações no curso da ação penal, onde o benefício não é a não persecução penal, onde o benefício é a redução da pena, a mudança de regime, etc. E nós ainda assim temos muito a avançar sobre isso. Eu, dos poucos acordos de colaboração que homologuei, verifico que a efetividade da colaboração tem passado ao largo em alguma medida. Há acordos homologados logo no início do processo, ou a pessoa já sai com os benefícios no bolso, ela colabora e já vai para casa, ela colabora e já ganha determinadas vantagens, mas o que ela fez foram termos circunstanciados de informações. Nem sempre traz a prova que corrobora, mas nós sabemos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a declaração do colaborador não é suficiente. A colaboração é um negócio processual, mas ele é indício, ele é fonte de informação, não é prova. E a prova é indispensável. E se esse colaborador não trouxer a prova, deveria, inclusive, ser rescindido o acordo. Ou receber benefícios conforme a qualidade da prova que corrobora o que ele declarou. Porque só a palavra dele não basta. O que há necessidade é de efetividade nessas declarações. Pois bem, nós temos muitos desafios a vencer ainda sobre esse tema. Talvez possamos fazer um debate só sobre colaboração premiada. Realmente o debate merecia muito mais tempo. Desembargador, eu tenho aqui 2 perguntas da plateia, vou condensá-las em uma, que eu acho que tem tudo a ver uma com a outra. Primeiro, eu tenho aqui uma fala para o senhor, que somos todos gratos ao brilhante e árduo trabalho dos funcionários da Justiça que trabalham no combate à corrupção. Essa pessoa já inicia assim. E ela fala o seguinte: como líder de movimento de rua contra a corrupção, como podemos e devemos agir para que pessoas outras impeçam a continuidade do trabalho da Lava Jato? E aqui, nessa outra pergunta, tem uma pergunta que fala o seguinte: como e quando ocorrerá a expansão, ela usa o termo aqui, modus operandi, da Operação Lava Jato para as demais secções da Justiça Federal? Eu entendo esse modus operandi aqui, porque acho que a pessoa entende que existiu algo de diferente dentro da Operação Lava Jato, no Judiciário, na Polícia Federal, no órgão do Ministério Público, que permitiu essa operação, né? E é até bom o senhor estar aqui para poder esclarecer também esse ponto. Bom, essa última pergunta tinha que ser encaminhada ao Dr. Valeixo, né, que pode organizar aí forças-tarefas no âmbito da Polícia Federal e depois do Ministério Público Federal. É muito difícil fazer isso, né? Nós temos que falar com bastante sinceridade, né? Foi referido hoje que faltam 4.500 pessoas policiais federais para atuar no país. Como é que se faz uma força-tarefa? Reunindo pessoas qualificadas com expertise. Então, para colocar uma força-tarefa em cada lugar do país, nós não temos efetivo. O que são eleitas são prioridades, né? Em vários lugares me perguntam sobre, entre aspas, quando a Lava Jato vai chegar aqui. Bom, a Lava Jato virou um rótulo, né? Para mim, Lava Jato é só a Petrobras, né? Mas tem Lava Jato no Rio, que não envolve a Petrobras, envolve outros tipos de escândalos, né? Tem Lava Jato em São Paulo, tem Lava Jato em Brasília, tem Lava Jato em Recife, né? Virou um grande rótulo, mas de coisas que não se comunicam necessariamente. É um rótulo porque puxou o fio da meada e descobriu que havia problema na eletronuclear, que é outro processo. Descobriu-se que havia problema em outros órgãos, né, da administração, enfim. E aí criaram-se várias lava-jatos independentes. Nós temos que combater começar pelos fatos que têm mais evidência, mais prova, e acredito que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal tem capacidade de olhar a existência desses fatos, dessas provas, e investir naqueles em que haja maior possibilidade de êxito na persecução penal, na recuperação de valores, no desmonte de organizações criminosas.
Nós não vamos conseguir consertar o Brasil do dia para a noite. A verdade é que nós precisamos de muito tempo, nós precisamos de muito trabalho, muito esforço, e com isso, a guisa até de me despedir, eu gosto de fazer uma referência e agradecer muito aos servidores que trabalham no meu gabinete. Eu tenho pessoas abnegadas, que eu não preciso pedir em nenhum momento que eles se dediquem mais do que o ordinário, porque eles já fazem isso independentemente de qualquer pedido meu. São pessoas que verdadeiramente anônimas, estão lá carregando o piano, fazendo... Enquanto eu estou aqui, eles estão lá trabalhando, produzindo, sob minha orientação, mas são pessoas que eu devo muita gratidão, porque, assim como a grande maioria dos senhores da Polícia Federal, agentes, delegados, são pessoas que estão fazendo certo, estão fazendo bem, são pessoas que orgulham muito o nosso país, a despeito de cada um de nós ser igual àquele pequeno passarinho, e é como eu me coloco, diante do incêndio da floresta. Estou fazendo a minha parte. Eu estou jogando a minha gota de água na floresta pegando fogo. E os senhores também fazem os mesmos, e o pessoal do meu gabinete, com maior razão ainda, eu posso atestar, fazem isso diariamente. Obrigado. Ministro Gebran, não foi uma gota de água, usando a expressão que o senhor disse, foi um balde de água nessa floresta que está pegando fogo. Eu vou, encerrando aqui essa primeira parte do debate, eu gostaria de agradecer muito o senhor ter saído de Curitiba com essa boa vontade de ter vindo aqui, ministro Dipp, que desde a primeira edição nos deu a honra de abrir a primeira palestra magna de abertura desse Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, na primeira edição, e depois integrou a comissão científica desse evento e nos ajuda muito a fazer esse evento do que ele é hoje. E aqui nesse palco, muitos me perguntaram ali fora, membros da imprensa, se esse simpósio é efetivo e que contribui efetivamente para o combate à corrupção. Eu acho que depois dessa fala do senhor, depois dos dados apresentados, depois dessa fase de debates, eu acho que ninguém sai daqui com essa dúvida, e eu fui surpreendido aqui pelo governador Wilson Witzel assinando um ato normativo no palco desse plenário, e que é mais do que a gente nunca vai esquecer disso, que aqui efetivamente foi assinado um ato normativo com esse viés de combate à corrupção. Eu acho que isso aí é a prova cabal de que aqui, nesse exemplo desse evento, que outros se realizem, que nós estamos no caminho certo. Agradeço a presença de nosso diretor-geral mais uma vez, doutor, que nos comanda no todo o Brasil e nos honra muito, e eu falo que o senhor pode contar com todo o apoio da sociedade, pode contar com o apoio da Associação dos Delegados de Polícia Federal, e nós estaremos aqui sempre prontos a desembainhar essa espada em defesa da Polícia Federal, em defesa do seu trabalho imparcial e isento, e que tenha absoluta certeza, pelo nosso anonimato, nós não nos apegamos em nomes, nós nos apegamos no trabalho feito. E o trabalho que o senhor realiza à frente da Polícia Federal nos dá hoje a garantia de eu falar em nome de todos os presentes, os delegados de Polícia Federal do Brasil inteiro aqui presente nessa sala, e que não me deixam mentir, que o senhor é o nome adequado, a pessoa certa, no momento certo, para chefiar a Polícia Federal no Brasil hoje, e que, com a capacidade que o senhor tem e o apoio dos delegados de Polícia Federal, permaneça isso por longos anos. Antes de convidar o senhor delegado-geral para que possa fazer a entrega do troféu e do certificado ao nosso ilustre palestrante e demais membros da mesa, gostaríamos de registrar a presença da senhora Fernanda Costa de Oliveira, que é delegada também, Polícia Federal, subsecretária de Governança do Ministério da Infraestrutura, representando aqui o ministro Tarcísio Gomes de Brito. Seja bem-vinda. O senhor delegado fará a entrega neste momento ao senhor palestrante do certificado e do troféu, como também ao senhor ministro Gilson Dibe e senhor diretor da TPF.